Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Diego Adriano, aqui no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, UAB Campus Timon, na disciplina de Bioestatística. Na unidade 1, que é essa aula de hoje, nós vamos estudar os aspectos básicos da estatística, séries estatísticas e distribuição de frequências. Bom, a estatística, pessoal, é um ramo da matemática especializado em coletar, organizar, representar e interpretar dados, com o objetivo de estudar fatos, fenômenos e comportamentos. Ela tem várias aplicações, né? Em vários ramos a estatística ela é utilizada, como, por exemplo, em pesquisas eleitorais, né? Que fornecem elementos para os candidatos direcionar sua campanha, em pesquisas científicas, na formulação de conclusões sobre fenômenos científicos e sociais, em estudos estatísticos sobre a população, que vai nortear ações de governantes, criação de estratégias de produção e vendas de produtos, né? A indústria utiliza também a estatística para avaliar a aceitação de determinados produtos. Enfim, a estatística tem várias aplicações em vários ramos. Algumas noções básicas da estatística, nós temos aqui a população. O que é uma população? População é formado por todos os elementos de um conjunto que tem pelo menos uma característica em comum. Então, é o conjunto, por exemplo, de todos os eleitores que formam a população. Então, pode ser também o conjunto de estudantes do ensino médio de uma escola, o conjunto de assaltos a banco numa grande cidade. Isso são exemplos de população. Aqui na turma de vocês, os alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, UAB, né, vinculado ao campus Timon, é uma população, certo? Aí nós temos a amostra. A amostra é um subconjunto, ou seja, uma parte formado por elementos extraídos de uma população. Cada elemento que compõe a amostra é um indivíduo ou objeto. Em pesquisas de intenções de votos, os indivíduos são pessoas. Quando se considera algumas marcas de lâmpadas, por exemplo, para testar a durabilidade, cada marca é um objeto da pesquisa. Então, por exemplo, como eu falei, vocês aqui, os alunos do curso de Ciências Biológicas, UAB, né, EAD UAB, vinculado ao campus Timon, seriam toda a população. Se eu pegar uma parte, como por exemplo as mulheres, né, que são alunas da turma de vocês, seria uma amostra. Então, seria uma parte da população, um subconjunto da população. Em relação à organização de dados, na estatística existem alguns tipos de dados que podem ser organizados em alguns tipos de gráficos, melhor dizendo. Então, por exemplo, o primeiro tipo de gráfico é o gráfico em coluna. Então, o gráfico em coluna, pelo nome a gente vê, que vão ser representados dados em colunas. E nós vamos ter aqui um eixo vertical, como por exemplo aqui, quantidade de acidentes, que vai me dizer a quantidade, e um eixo horizontal, que nesse caso aqui seria os meses do ano. E aqui as colunas iriam representar certa quantidade de cada mês aqui no caso. Então, em janeiro de 2008, do número de acidentes de determinada empresa, no caso aqui a empresa Fogo e Companhia, em janeiro de 2008 tiveram uma quantidade de acidentes de 15 acidentes. Em janeiro de 2009, nós teremos 10. Janeiro de 2010, nós teremos 7. Janeiro de 2011, 3. E janeiro de 2012, 20 acidentes aqui representados nesse gráfico de colunas. O gráfico de barras só vai mudar, pessoal, a orientação. Então, a gente viu lá as colunas, né, verticalmente, e agora nós teremos aqui barras que seriam horizontal. Então, o que vai mudar é só a questão de ordem. Aquele mesmo exemplo, agora, na parte vertical, nós teríamos os meses, né, e o ano, e na parte horizontal nós teríamos os acidentes. Então, aqui também, em janeiro de 2012, nós teremos 20 acidentes. Lá em janeiro de 2008,
nós teríamos 15 acidentes, da mesma forma que foi no exemplo anterior. Só ia mudar a orientação. Então, gráfico em colunas é na forma vertical, gráfico em barras é na forma aqui horizontal. Um outro tipo de gráfico que é bastante utilizado é o gráfico em pizza. Então, nós teríamos aqui aquela representação também do número de acidentes da empresa Fogo e Companhia em uma forma de pizza, onde cada pedaço aqui, entre aspas, da pizza vai representar uma porcentagem, certo? Uma porcentagem. Então, aqui, 36,4. Ele tem uma corzinha aqui azulada, nós iríamos lá na legenda e pegamos aqui em janeiro de 2012. Teria 36,4% de todo o total daqueles acidentes. Vou pegar aqui a parte mais avermelhada, 18,2, em uma legenda aqui nós teríamos em janeiro de 2009, certo? E assim sucessivamente. Esse gráfico em pizza, ele é usado mais quando a gente tem uma quantidade pequena da organização desses dados, exatamente para que a gente possa visualizar melhor essa, entre aspas, pizza, né? Uma pizza aqui fatiada em tamanhos variados, que vai representar a porcentagem de cada um dos valores fornecidos. Temos também o gráfico em linha, certo? O gráfico em linha ele vai suprir aquelas colunas. Então, aqui eu teria, naquele exemplo lá inicial do gráfico em colunas, eu teria aqui uma coluna que seria representado aqui até o número 15, em janeiro de 2008. E assim eu iria ligar os pontos médios. Olha só, vou voltar aqui, como se eu fosse ligar os pontos médios dessas colunas aqui, ó. Então, se você ligar os pontos médios das colunazinhas lá do gráfico em colunas, nós teríamos o gráfico em linhas. Ele vai suprir essas colunas, certo? Representando aqui uma linha. Então, a gente teria aqui, ó, da mesma forma, na horizontal, os anos com o mês, na vertical, a quantidade. E aí, nós teremos aqui a linha representando, certo? Esses valores. Vamos falar também da frequência, que nesse caso aqui nós vamos estudar a frequência absoluta e a frequência relativa. Então vamos ver a diferença entre essas duas frequências, certo? Então, iniciaremos aqui, pessoal, com um exemplo. Então suponha que em um grupo de turistas, participantes de uma excursão, tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado tenha sido o seguinte. Então vamos lá. Pedro, ele é brasileiro. Ana, brasileira. Romero, espanhol. Laura, espanhola. Cláudia, brasileira. Sérgio, brasileiro. Raul, argentino. Nélio, brasileiro. Sandra, brasileira. E Paulo, espanhol. Então, os dados estão aqui fornecidos, certo? E nós vamos representar eles de acordo com a sua frequência. A frequência é o número de vezes que determinada variável vai aparecer. Naquele caso, a frequência absoluta é aquele número bruto da quantidade de vezes que vai aparecer, certo? Então, olha só. No caso da frequência absoluta dos brasileiros, apareceu quantos brasileiros? Apareceram lá 6 brasileiros, que foi o Pedro, a Ana, a Cláudia, o Sérgio, o Nélio e a Sandra. Então, a frequência absoluta da nacionalidade brasileira seria 6. A frequência absoluta da nacionalidade espanhola seria 3. E a frequência absoluta da nacionalidade argentina seria 1. Então, a frequência absoluta seria o valor bruto daquele número de quantidade de vezes que determinado variável vai aparecer. Já em relação à frequência relativa, certo? É uma frequência que registra a frequência absoluta em relação ao total de citações, a frequência relativa. Como assim, professor? Resumindo, ela é a razão seria a divisão entre a frequência absoluta daquela determinada variável e o total de observações. Naquele caso lá, nós temos quantas observações? Nós teríamos, pessoal, ó, 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Então, total
de observações desse exemplo seriam 10, certo? Então, a frequência relativa nesse exemplo, pessoal, nós teríamos 6. No exemplo que estamos estudando, nós teríamos 6 brasileiros, 3 espanhóis e 1, né, da nacionalidade argentina. Então, nós teríamos um total de 10 observações. 10 observações. Então, vamos calcular a frequência relativa de cada nacionalidade. Seria o quê? A razão entre a frequência absoluta e o total. Que o total lá foram quantas? 10 observações. Então, a frequência relativa da nacionalidade brasileira. Eu vou apenas fazer a razão, que é a divisão da frequência absoluta, sobre o número de citações. Então, como foram 6, certo? Num total de 10. Assim, nós teríamos 6 sobre 10, que, simplificando aqui por 2 e por 2, nós teremos 3 sobre 5. Fazendo a divisão, nós teremos como frequência relativa 0,6. E transformando em porcentagem, teríamos 60%. Então, é bem tranquilo. Ó, pessoal, a gente pode fazer, né, essa frequência relativa das outras nacionalidades. Nacionalidade espanhola seriam quantas? 3 espanhóis, né, que a gente viu lá no nosso exemplo. Então, seria 3 sobre 10. E dividindo 3 sobre 10, eu tenho 0,3, que vai dar 30%. E a nacionalidade argentina seria 1 sobre 10, que dividindo vai dar 0,1 ou 10%. Observem que quando você somar todas as frequências relativas de cada nacionalidade, nós temos que dar o total, que é de 100%. Então, eu teria 60% mais 30%, vai dar 90%. Com mais 10%, eu tenho 100% das observações, que foram 10. Para a gente calcular, pessoal, aquela porcentagem, nós podemos fazer também uma regrinha de 3, certo? Pode ser tanto naquela divisão da frequência absoluta sobre o número de citações, ou podemos fazer uma regrinha de 3. Como, professor? Olha, naquele caso, nós teríamos 10 observações. 10 observações equivale a 100% das observações. No caso da nacionalidade brasileira, temos 6 observações, então 6 vai estar para x. Fazendo aqui o meio pelos extremos, nós teríamos 10x é igual a 6 vezes 10, 6 vezes 100, 6 vezes 100 é 600, o 10 está multiplicando, vai passar dividindo, então dividindo 600 por 10, eu teria aqui o x em porcentagem, que vai dar 60%. Então podemos fazer tanto a divisão, como pode fazer também uma regrinha de 3. E aí, aqui seria a nossa tabela, certo? A distribuição de frequências. Então, as nossas variáveis seriam 3. A brasileira, a espanhola e a argentina. A frequência absoluta, FA, eu tenho um número bruto. Então, aqui eu teria 6 brasileiros, 3 espanhóis e 1 da nacionalidade argentina, num total de 10. E a frequência relativa, que é FR, seria a porcentagem que aquela frequência absoluta vai ser em relação ao total. Então, seriam 60% da nacionalidade brasileira, 30% da nacionalidade espanhola e 10% da nacionalidade argentina, dando um total de 100%. Então, essa é a nossa tabela da distribuição de frequências. Então, pessoal, agradeço aqui a atenção de vocês e até a próxima.